Fernand Braudel. História e Ciências Sociais. História e Sociologia, algumas observações prévias situarão, espero, o presente capítulo. Entendo aqui por sociologia com bastante frequência, quase sempre, essa ciência global que Émile Durkheim e François Simien queriam fazer dela no início deste século. Essa ciência que ela ainda não é, mas em direção à qual não cessará de tender, mesmo se não deva jamais atingi-la plenamente. Entendo por história uma pesquisa cientificamente conduzida, digamos, a rigor, uma ciência, mas complexa. Não há uma única história, um único ofício de historiador. E sim ofícios, histórias, uma soma de curiosidades, de pontos de vista, de possibilidades, soma a qual amanhã outras curiosidades, outros pontos de vista, outras possibilidades se acrescentarão ainda. Far-me-ei melhor compreender por um sociólogo, que tem a tendência, como os filósofos, de ver na história uma disciplina com regras e métodos perfeitamente, de uma vez por todas, definidos, dizendo que há tantas maneiras, discutíveis e discutidas, de abordar o passado quantas atitudes em face do presente. Pode mesmo a história se considerar como um certo estudo do presente? Isso dito, que não se espere encontrar aqui uma resposta, ou até uma tentativa de resposta, às habituais interrogações sobre as relações entre história e sociologia, ou uma sequência polêmica, retomada incessantemente e jamais a mesma, entre esses vizinhos que não podem nem se ignorar nem se conhecer perfeitamente e que, nas suas disputas quando se definem, o fazem unilateralmente. Há falsas polêmicas, assim como há falsos problemas. Em todo caso, é quase sempre um falso diálogo como esse do sociólogo e do historiador. Quando François Simien polemiza contra Charles Segnobus, crê falar com a história, enquanto fala com uma certa história, aquela que foi batizada com Henri Ber, de historizante. Quando, na mesma época, ele se opõe a Henri Hauser, tem em face de si o mais brilhante historiador de sua geração, certamente, mas demasiado brilhante. Demasiado hábil advogado, enterrado em êxitos precoces e nas regras antigas de sua profissão. É a Paul Lacombe que ele deveria dirigir-se para ter um adversário à sua altura. Mas não se arriscava, justamente, a concordar com ele? Ora, a polêmica não é possível a não ser que os adversários se prestem a ela, consintam, início da citação de Xenopol, abre aspas, em se bater de sabre, fecha aspas. Xenopol. Esse apaixonado da história, na sua vontade de fazer uma história-ciência, podia, imagino, entender-se com François Simien, sociólogo. Um pouco de atenção bastaria. Paul Lacombe, no seu desejo de sair dos impasses e dificuldades insolúveis de nosso ofício, não chegava a evadir-se do tempo. Início da citação de Paul Lacombe, abre aspas. O tempo. Dizia, mas ele não é nada em si objetivamente, não é nada, exceto uma ideia para nós, fecha aspas. Paul Lacombe. Infelizmente François Simien não atacará Paul Lacombe senão incidentalmente e investirá contra outros adversários irredutíveis. Na verdade, há sempre uma história que pode concordar com uma sociologia, ou, ao inverso, evidentemente, entre devorar-se com ela. George Gurvitch, no seu artigo de polêmica histórico-sociológica, o mais recente em data nesse gênero, pelo menos que eu conheça, recusa entender-se com Henri Marrow. Mas entender-se-ia mais facilmente comigo. Ainda assim seria preciso olhar de perto. Entre historiador e sociólogo, talvez não haja nem disputa nem entendimento perfeito. E primeira e essencial precaução, tentemos apresentar rapidamente a história, mas nas suas definições mais recentes, porque toda ciência não cessa de se definir de novo, de se pesquisar. Cada historiador é forçosamente sensível às modificações que traz, mesmo involuntariamente, a um ofício flexível e que evolui por si mesmo, sob o peso de conhecimentos, de tarefas, de novos pasmos, por causa também do movimento geral das ciências do homem. Todas as ciências sociais se contaminam umas às outras e a história não escapa a essas epidemias, donde suas modificações de ser, ou de maneiras, ou de semblante. Se nossa retrospectiva começa com este século, teremos à nossa disposição pelo menos 10 análises e 1000 retratos da história, sem contar as posições que se desenham nas próprias obras dos historiadores, sendo estes de bom grado levados a crer que marcam melhor suas interpretações e seus pontos de vista numa obra do que numa discussão precisa e formal do pensamento que adotam. Daí a censura divertida dos filósofos, para os quais os historiadores não conhecem nunca muito exatamente a história. Que fazem, no início da série, coloquemos, visto que todo mundo ainda o faz, a clássica Introduction aux Sciences Historiques de Charles Victor Langlois e Charles Segnobus.
Assinalemos por esses lados o artigo do jovem Pullman Tolkien, publicado em 1903, depois, bem mais tarde, após o clássico Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire, ponto de vista de um filósofo sobre a história, alcançamos o Matière de Historien de Marc Bloch, obra póstuma e incompleta, sem dúvida bem afastada daquela que seu autor publicaria, se a morte não o tivesse surpreendido tragicamente. Cheguemos em seguida aos brilhantes combates por l'histoire de Lucien Febvre, compilação de artigos que ele mesmo reuniu. Não esqueçamos de passagem o ensaio muito rápido de Louis Alphen, nem o livro vivo de Felipe Ares, nem a defesa existencialista de Éric Dardel, nem um certo artigo de André Piganiol, nem o discurso de Henri Marot, interessante e sutil, talvez demasiado atento para meu gosto. Somente aos espetáculos de uma história da antiguidade e muito enfurnado no pensamento de Max Weber, preocupado por consequência, acima de toda medida, com a objetividade da história. Objetividade e subjetividade em matéria social, este problema que apaixonou o século XIX, descobridor dos métodos científicos, é hoje primordial? Em todo caso não nos é específico. Há aí uma fraqueza do espírito científico que só se pode superar, Henri Marot diz com razão, redobrando a prudência e a honestidade. Mas de graça, não aumentemos desmesuradamente o papel do historiador, mesmo com o H maiúsculo. Abreviada e incompleta, limitada de propósito apenas à literatura francesa do tema, essa curtíssima bibliografia permitiria, entretanto, determinar o ponto em que se encontram as polêmicas passadas. Elas baliza bastante de perto. Mas, em compensação, os livros e artigos assinalados não falam da multiplicidade atual e própria da história, e contudo, é o essencial. O movimento profundo da história de hoje, se não me engano, não é escolher entre rotas e pontos de vista diferentes, mas aceitar, adicionar essas definições sucessivas nas quais se tentou em vão encerrá-la. Pois todas as histórias são nossas. No início deste século, repetia-se de bom grado, bem depois de Michelet, que a história era a ressurreição do passado. Belo tema, belo programa. A tarefa da história é comemorar o passado, todo o passado, escrevia Pullman Tolkien em 1908. E mesmo, desse passado na realidade, o que se retinha? Nosso jovem historiador de 1903 respondia, sem hesitar, início da citação de Pullman Tolkien, abre aspas, o que é particular, o que não acontece senão uma vez. É do domínio da história, fecha aspas, Pullman Tolkien. Resposta clássica, imagem da história que filósofos e sociólogos propõem de bom grado, com exclusão de qualquer outra. Emile Breyer, o historiador da filosofia, no navio que nos transportava para o Brasil em 1936, não queria renunciar a isso no decorrer de nossas discussões amistosas. O que se repetia na vida passada pertencia, para ele, ao domínio da sociologia, à botica de nossos vizinhos. Portanto, todo o passado não era nosso. Mas não discutamos. Também eu estou ligado, como todo historiador, aos fatos singulares, a essas flores de um dia, tão depressa afanadas e que não se tem duas vezes entre os dedos. Mais ainda, creio que sempre há numa sociedade, viva ou extinta, milhares e milhares de singularidades. E sobretudo, se compreendemos essa sociedade no seu conjunto, pode-se afirmar que jamais repetirá o que ela é na sua totalidade. Ela se oferece como um equilíbrio provisório, mas original, único. Aprovo, portanto, Felipe Ares por embasar sua história no reconhecimento das diferenças entre as idades e as realidades sociais. Mas a história não é apenas a diferença, o singular, o inédito, o que não se verá duas vezes. Aliás, o inédito não é jamais perfeitamente inédito. Ele coabita com o repetido ou o regular. Paul Lacombe dizia, acerca de Pavia, 24 de fevereiro de 1525, ou melhor, de Rocroi, 19 de maio de 1643, que certos incidentes dessas batalhas procedem de um sistema de armamento, de tática, de hábitos e de costumes guerreiros que se encontram num bom número de outros combates da época. Pavia é, de certa maneira, o início da guerra moderna, um evento, mas numa família de eventos. Na verdade, como acreditar nessa história exclusiva dos eventos únicos? François Simian, citando Paul Lacombe, concordava e retomava por sua conta a afirmação do historiador, início da citação de François Simian, abre aspas. Não há fato em que não se possa distinguir uma parte de individual e uma parte de social, uma parte de contingência e uma parte de regularidade, fecha aspas, François Simian.
Assim, desde o começo deste século, um protesto, uma dúvida ao menos, se levantava contra uma história restrita aos eventos singulares e a esse fato prestigioso nessa história linear, eventual, atual, acabará por dizer Paul Lacombe. Ultrapassar o evento era ultrapassar o tempo curto que o contém, o da crônica, ou o do jornalismo. Essas rápidas tomadas de consciência dos contemporâneos, no dia a dia, cujos traços nos tornam tão vivo o calor dos eventos e das existências passadas. Equivale a perguntar se, além dos eventos, não há uma história desta vez, inconsciente ou melhor, mais ou menos consciente, que em grande parte, escapa à lucidez dos atores, os responsáveis ou as vítimas. Eles fazem a história, mas a história os transporta. Essa busca de uma história não factual se impôs de maneira imperiosa ao contato das outras ciências do homem, contato inevitável. As polêmicas são a prova disso, e que, na França se organizou, depois de 1900, graças à maravilhosa Revue de Synthèse Historique de Henri Ber, cuja leitura, retrospectivamente, é tão emocionante. Depois, após 1929, graças à vigorosa e eficientíssima campanha dos análises Économies Sociétés Civilisations, ESC, de Lucien Febvre e Marc Bloch, a história passou desde então a compreender os fatos de repetição assim como singulares, as realidades conscientes assim como as inconscientes. O historiador, desde então, quis ser, e se fez, economista, sociólogo, antropólogo, demógrafo, psicólogo, linguista. Essas novas ligações de espírito foram, ao mesmo tempo, ligações de amizade e de coração. Os amigos de Lucien Febvre e de Marc Bloch, fundadores, animadores também dos análises, constituíram um colóquio permanente das ciências do homem. De Albert de Mangion e de Jules Sion, os geógrafos, a Maurice Alvars, o sociólogo, de Charles Blondel e de Henri Vallon, os psicólogos, a François Simian, o filósofo sociólogo economista. Com eles, a história apoderou-se bem ou mal, mas de maneira decidida, de todas as ciências do humano. Quis ser, com seus chefes de grupo, uma impossível ciência global do homem. Fazendo isso, abandonou-se a um imperialismo juvenil, mas na mesma qualidade e da mesma maneira que quase todas as ciências humanas de então, na verdade, pequenas nações que, cada uma por sua conta, sonhavam tudo absorver, tudo sacudir, tudo dominar. Desde então, a história continuou nessa mesma linha a se alimentar das outras ciências do homem. O movimento não parou como seria de esperar, transformou-se. O caminho é longo do Matière d'Histoire, testamento de Marc Bloch, aos análises do pós-guerra, conduzidos, de fato, sob a única direção de Lucien Febvre. Apenas os historiadores, pouquíssimo preocupados com métodos de orientação, tê-lo notado. Entretanto, depois de 1945, a questão voltou a colocar-se. Quais eram o papel e a utilidade da história? Devia ser, apenas o estudo exclusivo do passado? Se para os anos decorridos, ela se encarniçava em ligar o feixe de todas as ciências do homem, não decorreriam para ela inevitáveis consequências? No interior de seu domínio, ela era todas as ciências do homem. Mas, onde se detém o passado? Tudo é história, disse, para depois sorrir disso. Claude Lévi-Strauss escrevia ainda ultimamente, início da citação de Claude Lévi-Strauss, abre aspas, porque tudo é história. O que foi dito ontem é história. O que foi dito há um minuto é história, fecha aspas, Claude Lévi-Strauss. Acrescentarei, o que foi dito, ou pensado, ou agido, ou somente vivido. Mas se a história, onipresente, põe em jogo social em sua totalidade, é sempre a partir desse mesmo movimento do tempo que, sem cessar, arrasta a vida, mas a subtrai a si mesma, apaga e reacende suas chamas. A história é uma dialética da duração, por ela, graças a ela, é o estudo do social, de todo o social, e portanto do passado e também do presente, um e outro inseparáveis. Lucien Febvre tê-lo-á dito e repetido durante os 10 últimos anos de sua vida. Início da citação de Lucien Febvre, abre aspas, a história, ciência do passado. Ciência do presente, fecha aspas, Lucien Febvre. Compreender-se-á que o autor deste capítulo, herdeiro dos análises de Marc Bloch e de Lucien Febvre, se sinta numa posição bastante particular para reencontrar, de sabre na mão, o sociólogo que lhe censuraria ou de não pensar como ele, ou de pensar demasiado como ele. A história me aparece como uma dimensão da ciência social, faz corpo com esta. O tempo, a duração, a história se impõem de fato, ou deveriam se impor, a todas as ciências do homem. Suas tendências não são de oposição, mas de convergência.
Segunda, já escrevi um pouco contra Jorge Gurvitch que sociologia e história eram uma só aventura do espírito, não o avesso e o direito de um estofo, mas o próprio estofo, em toda a espessura de seus fios. Essa afirmação, naturalmente, permanece discutível e não poderia ser desenvolvida de ponta a ponta, mas ela responde, em mim, a um desejo de unificação, mesmo autoritário, das diversas ciências do homem, para submetê-las menos a um mercado comum do que a uma problemática comum, que as liberaria de uma porção de falsos problemas, de conhecimentos inúteis, e prepararia, após os debates e arranjos que se impõem, uma futura e nova divergência, capaz então de ser fecunda e criadora, pois um novo lançamento das ciências do homem se impõe. Não se pode negar que a miúde história e sociologia se reúnem, se identificam, se confundem. As razões disso são simples. De uma parte, há esse imperialismo, esse inflamamento da história; de outra, essa identidade de natureza. História e sociologia são as únicas ciências globais suscetíveis de estender sua curiosidade a não importa que aspecto do social. A história, na medida em que é todas as ciências do homem no imenso domínio do passado, é síntese, é orquestra. E se o estudo da duração sob todas as suas formas lhe abre, como penso, as portas do atual, então ela está em todos os lugares do festim, e aí se encontra regularmente nos costados da sociologia, que também é síntese por vocação e que a dialética da duração obriga a se voltar para o passado, queira ou não. Mesmo se, segundo a velha fórmula, se considera a sociologia como essa ciência dos fatos cujo conjunto constitui a vida coletiva dos homens, mesmo se havemos, por predileção, à procura das novas estruturas que se elaboram no calor e na complexidade da vida atual, tudo, no social, não vai depender de sua curiosidade e de seu julgamento, o coletivo, mas é preciso separá-lo bem do individual, ou reencontrá-lo no individual. A dicotomia é sempre retomada. Há inovação, mas não há inovação salva em relação ao que é antigo e não quer sempre morrer no fogo do atual, onde tudo queima, a madeira nova, a madeira antiga, esta mais depressa do que aquela. Portanto, o sociólogo, em seus campos de atividade e nos trabalhos da história, não pode estar expatriado, reencontra seus materiais, seus utensílios, seu vocabulário, seus problemas, suas próprias incertezas. Evidentemente, a identidade não é completa e a miúde se dissimula, há o jogo das formações, das aprendizagens, das carreiras, das heranças, a textura do ofício, as diferentes técnicas de informação que a variedade das fontes documentárias impõe. Mas isso é verdade no próprio interior da história. O estudo da Idade Média e o do século XIX exigem uma atitude diferente em face do documento. A história, se podemos dizê-lo, é um dos mistérios menos estruturados da ciência social, portanto, dos mais flexíveis, dos mais abertos. As ciências sociais entre nós estão talvez presentes mais frequentemente ainda do que na própria sociologia, cuja vocação, entretanto, é a de contê-las todas. Há uma história econômica cuja riqueza envergonha, estou seguro disso, a magérrima e anêmica sociologia econômica. Há uma maravilhosa história geográfica e uma vigorosa geografia histórica, que não podem ser colocadas na balança com a ecologia pontilhista dos sociólogos. Há uma demografia histórica, é história, ou não é? Relativamente à qual a morfologia social é coisa superficial. Há, do mesmo modo, uma história social medíocre, mas que se enriqueceria em contato com os maus estudos da sociologia tipológica, para não dizer o que seria pleonasmo, a sociologia social. E é bem provável que a história quantitativa, na linha dos programas de Ernest Labrousse e de seus alunos, Congresso de História de Roma, 1955, no domínio do estudo das classes sociais, tome uma dianteira decisiva sobre a sociologia abstrata, muito preocupada, na minha opinião, com o conceito de classes sociais em Marx ou seus émulos. Mas nos detenhamos aí. Seria muito fácil pôr em correspondência, termo a termo, o que tentam os sociólogos e o que nós, historiadores, fazemos, a sociologia do conhecimento e a história das ideias. A microsociologia e a sociometria, de uma parte, e de outra, a história de superfície, dita factual. Essa microhistória onde são vizinhos o fato corriqueiro e o evento brilhante, explosivo, sociodrama, a bem dizer, que pode se estender às dimensões de uma nação ou de um mundo. A um certo momento mesmo, não vejo mais com clareza a diferença que pode haver entre essas atividades intermediárias, entre sociologia da arte e história da arte.
Entre sociologia do trabalho e história do trabalho, sociologia literária e história literária, entre história religiosa, ao nível de Henri Bremont, e sociologia religiosa, ao nível excepcionalmente brilhante de Gabriel Le Bras e de seus discípulos. E as diferenças, quando existem, não poderiam ser preenchidas por um alinhamento do menos brilhante sobre o mais brilhante dos parceiros. Assim, o historiador não é bastante atento aos signos sociais, aos símbolos, aos papéis sociais regulares e subjacentes. Mas numerosos exemplos o provam, um pequeno esforço bastaria para que o historiador visse esses problemas aparecerem sob suas próprias lunetas. Trata-se aí de diferenças, de desatenções, não de imperativos ou de exclusividades do mister. Outro sinal fraterno dessas correspondências: o vocabulário tende a identificar-se de uma ciência a outra. Os historiadores falam de crise estrutural, os economistas de crise de estrutura. Lévi-Strauss volta ao adjetivo estrutural, no seu Anthropologie structurale. Diremos, do mesmo modo, conjuntural que soa mal, ou de conjuntura. Factual que Paul Lacombe criou. Ele hesitava, eu o disse, entre eventual e factual, que François Simeon adotou e que ricocheteou entre os historiadores há uma dezena de anos, foi lançado, desde então, numa órbita comum. A palavra patamar saiu do pensamento de Georges Gurvitch e se aclimata, nem bem nem mal, entre nós. Diremos que há patamares da realidade histórica, mas ainda patamares da explicação histórica e, por conseguinte, patamares possíveis do acordo ou da polêmica histórico-sociológica. Pode-se brigar, ou reconciliar-se, mudando de andar. Mas deixemos esse jogo que seria fácil prosseguir. Vale mais mostrar o seu interesse. O vocabulário é o mesmo, ou torna-se o mesmo, porque cada vez mais, a problemática é a mesma, sob o cômodo signo de duas palavras vitoriosas no momento: modelo e estrutura. O modelo fez sua aparição nas águas vivas da história, utensílio artesanal, mas a serviço das tarefas mais ambiciosas, e as estruturas nos assediam. Fala-se demais em estruturas mesmo nos análises, dizia Lucien Febvre no decorrer de um de seus últimos escritos. De fato, a ciência social, vale o que valer, deve construir o modelo, a explicação geral e particular do social. Substituir a realidade empírica e desconcertante por uma imagem que seja mais clara, mais fácil de explorar cientificamente. E cumpre-lhe escolher, truncar, reconstruir, dosar, aceitar as contradições, e quase procurá-las. O social tem, ou não, essa estrutura escalonada, folheada, para retomar a palavra do Dr. Romegeri. A realidade muda a cada andar ou patamar. Então é descontínua na vertical. É estruturada em toda a sua espessura, ou apenas em certa espessura. Fora dos invólucros duros das estruturas situar-se-iam zonas livres, inorganizadas da realidade. O estruturado e o não estruturado, osso e carne do social. Mas o movimento que arrasta a sociedade é também estruturado, se podemos dizê-lo, segundo o esquema de uma estrutura batizada dinâmica. Ou, se quisermos, há uma regularidade. Existem fases necessariamente repetidas, em todos os fenômenos de evolução histórica. O movimento da história não agiria às cegas. Na verdade, esses problemas se reúnem e se imbricam, ou deveriam se reunir e se engrenar. Por um paradoxo aparente, o historiador, aqui, seria talvez mais simplificador que o sociólogo. Com efeito, por mais que pretenda, no limite, que o atual também é de seu domínio, estuda o mal e com menos frequência que o social escorrido decantado. Simplificado por mil razões que é inútil sublinhar. O presente, ao contrário, é um apelo ao múltiplo, ao complicado, ao pluridimensional. Esse apelo, será que ele o ouve, o percebe menos bem que o sociólogo, observador das efervescências do atual? Terceira desse circuito de horizonte ressalta uma impressão de analogia, de identidade bastante forte. Os dois mistérios, no seu conjunto, têm os mesmos limites, a mesma circunferência. Pouco importa se aqui o setor histórico é melhor lavrado e lá, o setor sociológico, com um pouco de atenção ou de trabalho. Os domínios se corresponderiam melhor e conheceriam, sem esforço, os mesmos êxitos. Essa analogia não poderia ser recusada, e mesmo assim, a não ser que o sociólogo não quisesse a intrusão do historiador no atual. Mas seria possível, em seguida, reduzir tudo, de nossas oposições, a um duvidoso contraste entre ontem e hoje? Dos dois vizinhos, um se introduz no passado, que no fim de contas, não é seu domínio específico, em nome, se quisermos, da repetição. O outro penetra no presente em nome de uma duração criadora de estruturações e desestruturações, de permanências também.
repetição e comparação de um lado, duração e dinamismo de outro, são atuações sobre o real, utensílios que cada um pode utilizar. Entre real vivido e real que se vive, ou se vai viver. O limite é tão claro. Os primeiros sociólogos bem sabiam que o atual não sustentava senão uma parte de sua construção. É-nos forçoso, dizia François Simian. Início da citação de François Simian, abre aspas, procurar os fatos e os casos de experiência na relação do passado da humanidade. Fecha aspas, François Simian. Creio menos ainda numa oposição dos estilos. A história mais continuista, a sociologia mais descontinuista. Sustentou-se essa oposição, mas eis uma questão mal posta. Seria preciso, para ter o coração limpo, colocar face a face as próprias obras, ver se essas oposições são internas ou externas a nossos respectivos ofícios. Não esqueçamos, além disso, que a descontinuidade, hoje, não faz outra coisa senão abordar às claras a reflexão histórica. Mark Bloch, por ter colocado prematuramente o grande problema desta, a véspera da guerra de 1939, terá desencadeado uma das discussões mais vãs que tiveram lugar no país dos historiadores. Na verdade, cada historiador tem seu estilo, assim como cada sociólogo. George Gurvitz leva até ao excesso, e ao escrúpulo, seu desejo de uma sociologia complicada, hiperempírica, a imagem de uma realidade que ele julga, não sem razão, abundante. Claude Lévi-Strauss afasta, destrói essa abundância para descobrir a linha profunda, mas estreita, das permanências humanas. Será preciso, a todo custo, escolher e decidir quem é, dos dois, o sociólogo? Questão de estilo, repito, e de temperamento. Lucien Febvre teve também a preocupação com o abundante, o diverso, e seu estilo, como duas vozes, mais e melhor que outro, prestou-se a esses desenhos complicados, retomados à vontade. Fustel é muito mais simples, preocupado com a linha traçada de um só movimento da mão. Michelet explode em linhas múltiplas. Perrine ou Mark Bloch seriam bem mais continuistas que Lucien Febvre, mas tanto quanto a seus temperamentos, não o devem também ao espetáculo que contemplam, uma Idade Média ocidental onde o documento se oculta. Com o século XV e mais ainda o XVI, erguem-se mil vozes que mais cedo não se faziam ouvir. As grandes tagarelices da época contemporânea começam. Em suma, para mim, não há um estilo da história do qual ela não possa sair. O mesmo sucede com a sociologia. Durkheim é de uma simplicidade autoritária, linear. Alvaz também classifica, uma vez por todas. Marcel Mauss é mais diverso, mas nós quase não o lemos, e no entanto, entendemos seu pensamento, repercutido por seus discípulos, e que se mistura assim vívido, ao frio direto da pesquisa atual. No total, as diferenças que procuramos, na nossa mediação, não seguem essas fórmulas ou distinções fáceis. É ao coração da história que é preciso conduzir o debate, ou melhor, a nossa investigação, pois não é uma polêmica que nos incumbe reanimar. Aos diversos patamares do conhecimento e do trabalho histórico em primeiro lugar, em seguida, na linha da duração, dos tempos e temporalidades da história. Quarta, a história se situa em patamares diferentes, diria de bom grado 3 patamares, mas isto é modo de falar, muito simplista. São 10, 100 patamares que seria preciso pôr em pauta, 10, 100 durações diversas. Na superfície, uma história factual se inscreve no tempo curto, é uma microhistória. A meia encosta, uma história conjuntural segue um ritmo mais largo e mais lento. Foi estudada até aqui, sobretudo no plano da vida material, dos ciclos ou interciclos econômicos. A obra-prima dessa história é o livro de Ernest Labrousse sobre a crise, na realidade, meio interciclo, de 1774 a 1791, que serve de rampa de lançamento à Revolução Francesa. Para além desse recitativo da conjuntura, a história estrutural, ou de longa duração, coloca em jogo séculos inteiros, está no limite do móvel e do imóvel e, por seus valores fixos há muito tempo, faz figura de invariante em face de outras histórias, mais vivas, a escoar-se e a consumar-se, e que, em suma, gravitam em torno dela. Em resumo, 3 séries de níveis históricos com os quais, infelizmente, a sociologia ainda não está em contato. Ora, nesses diferentes níveis, o diálogo com a história não poderia ter o mesmo tom, ou pelo menos, a mesma animação. Há, sem dúvida, uma sociologia da história e do conhecimento histórico em cada um desses 3 níveis, mas essa sociologia ainda está por ser construída. Historiadores, não podemos senão imaginá-la.
Uma sociologia do factual seria o estudo desses mecanismos prontos, sempre no lugar nervosos, que registram no dia a dia a pretensa história do mundo em vias de se fazer. Essa história, em parte abusiva, na qual os acontecimentos se prendem uns aos outros, se comandam, na qual os grandes homens são vistos regularmente como chefes de orquestra autoritários. Essa sociologia do factual seria também a retomada do diálogo antigo, o repetido, o inédito, seria, igualmente, a confrontação da história tradicional, de uma parte, com a microsociologia e a sociometria, de outra. Estas são, como penso, e por que mais ricas que a história superficial. Como determinar o lugar dessa grande camada de história no complexo de uma sociedade em luta com o tempo? Tudo isso ultrapassa, se não me engano, as querelas antigas. O Divers, se não o evento, esse sociodrama, é repetição, regularidade e multidão, e nada diz, de maneira absoluta, que seu nível seja despido de fertilidade, ou de valor científico. Seria preciso olhar de perto. Se, a propósito do evento, nossa imaginação sociológica quase não sofre desemprego, em compensação, tudo está por construir, diria, por inventar. No que concerne à conjuntura, essa personagem ignorada, ou quase, da sociologia. Ela é bastante forte, ou não, para misturar os jogos em profundidade, favorecer ou desfavorecer os liames coletivos, apertar estes, estender, quebrar aqueles. François Simian nada fez senão esboçar uma sociologia do tempo conjuntural segundo os fluxos e refluxos da vida material, o surto de progresso, a fase A, e a facilidade que ele oferece, ao menos em certos setores, manteriam, ou não, os jogos sociais e as estruturas no lugar, com o refluxo de cada fase B, a vida material, e não apenas ela, seguramente se reestrutura, procura outros equilíbrios, inventa-os. Mobiliza forças de engenhosidade ou, ao menos, deixa-lhes carreira livre. Mas, nesses domínios, os trabalhos dos historiadores e dos economistas ainda não acumularam bastantes dados, nem desenharam bastantes quadros válidos, para que se retome, ou se prolongue, o esboço de Simian. Aliás, a história conjuntural não será completa se a conjuntura econômica se acrescentar o estudo da conjuntura social e das outras situações concomitantes do recuo ou do surto de progresso. É o entrecruzamento das conjunturas simultâneas que fará uma sociologia eficaz. No plano da história de longa duração, história e sociologia não se reúnem, não se ombreiam, seria dizer muito pouco, elas se confundem. A longa duração é a história interminável, durável, das estruturas e dos grupos de estruturas. Para o historiador, uma estrutura não é somente arquitetura, montagem, é permanência, e frequentemente mais que secular. O tempo é a estrutura. Essa grande personagem atravessa imensos espaços de tempo sem se alterar, se deteriora nessa longa viagem, recompõe-se durante o caminho, restabelece sua saúde e, por fim, seus traços só se alteram lentamente. Tentei mostrar, não ouso dizer demonstrar, que toda nova pesquisa de Claude Lévi-Strauss, comunicação e matemáticas sociais misturadas, só é coroada de êxito quando seus modelos navegam nas águas da longa duração. Qualquer que seja a abertura escolhida para o seu andamento, a microsociologia ou qualquer outra ordem, é apenas quando atinge esse rés do chão do tempo, meio adormecido, que a estrutura se destaca, liames primitivos de parentesco, mitos, cerimoniais, instituições, saem do fluxo mais lento da história. A moda entre os físicos é falar de ausência de gravidade. Uma estrutura é um corpo subtraído à gravidade, à aceleração da história. Mas o historiador, fiel ao ensinamento de Lucien Febvre e de Marcel Mauss, quererá sempre compreender o conjunto, a totalidade do social. Ei-lo levado a aproximar andares, durações, tempos diversos, estruturas, conjunturas, eventos. Esse conjunto reconstitui, a seus olhos, um equilíbrio global bastante precário e que não se pode manter sem constantes ajustamentos, choques ou deslizamentos. Em sua totalidade, o social em luta com seu devir é, idealmente, a cada corte sincrônico de sua história, uma imagem sempre diferente. Ainda que essa imagem repita 1000 detalhes e realidades anteriores. Quem o negaria? É por isso que a ideia de uma estrutura global da sociedade inquieta e incomoda o historiador, mesmo se entre estrutura global e realidade global subsiste, como é justo, uma diferença considerável. O que o historiador gostaria de salvar, no debate, é a incerteza do movimento de massa, suas possibilidades diversas de deslizamento, liberdades, certas explicações particulares, funcionais, filhas do instante ou do momento.
Nesse estágio da totalidade, não ouso dizer da totalização, no momento, em suma, de pronunciar a última palavra. O historiador voltaria assim às posições antissociológicas de seus mestres. Toda sociedade, também, é única, mesmo que muitos de seus materiais sejam antigos. Ela se explica fora de seu tempo, sem dúvida, mas também no interior de seu tempo próprio. Ela é, efetivamente, segundo o próprio espírito de Henri Hauser e de Lucien Febvre, filha de seu tempo, o tempo bem entendido, que a engloba, é função desse tempo e não somente das durações que partilha com outras experiências sociais. Deixei-me levar por ilusões fáceis? Mostrei um mister de historiador a transbordar seus limites antigos, a questionar o próprio campo, ou pouco falta para isso, da ciência social, a impelir sua curiosidade em todas as direções. Com o início deste século, em direção à psicologia, é a época em que Werner Sombart afirma que o capitalismo é, em primeiro lugar, espírito. Bem mais tarde, sempre nessa mesma linha de conquista, Lucien Febvre falará de instrumental mental. Depois, por volta dos anos 30, em direção à economia política conjuntural, que François Simian revela aos historiadores franceses. E muito tempo depois, em direção à geografia. Notar-se-á quão pouco o marxismo assediou, neste século, nosso ofício. Mas suas infiltrações, suas tentações, suas influências terão sido múltiplas e fortes. Faltou apenas, neste primeiro século XX, uma obra-prima de história marxista que servisse de modelo e de ponto de concentração. Nós a esperamos ainda. Contudo, essa enorme influência desempenhou um papel entre as numerosas transformações de nosso mister, que obrigaram o historiador a desprender-se de seus hábitos, a contrair novos hábitos, a sair de si mesmo, de suas aprendizagens, até mesmo de seus êxitos pessoais. Para essas migrações e metamorfoses, há, entretanto, um limite secreto, exigente. O historiador não sai jamais do tempo da história. Esse tempo cola-se ao seu pensamento, como a terra à pá do jardineiro. Ele sonha, é certo, evadir-se dele. Com a angústia de 1940 ajudando, Gaston Roupinel escreveu, a esse propósito, palavras que fazem sofrer todo historiador sincero. Citei também a reflexão antiga de Paul Lacombe, historiador, início da citação de Paul Lacombe, abre aspas, o tempo não é nada em si, objetivamente fecha aspas. Paul Lacombe. Mas aí se trata de verdadeiras evasões? Pessoalmente, no decorrer de um cativeiro bastante moroso, lutei muito para escapar à crônica desses anos difíceis. De 1940 a 1945. Recusar os eventos e o tempo dos eventos era colocar-se à margem, ao abrigo, para olhá-los um pouco de longe, julgá-los melhor e não acreditar demais neles. Do tempo curto, passar ao tempo menos curto e ao tempo muito longo. Se ele existe, este só pode ser o tempo dos sábios. Depois, chegado a esse termo, parar, considerar tudo de novo e reconstruir, ver tudo girar à sua volta. A operação tem do que tentar um historiador. Mas essas fugas sucessivas não o atiram, em definitivo, fora do tempo do mundo, do tempo da história. Imperioso porque é irreversível e porque corre no próprio ritmo da rotação da Terra. De fato, as durações que distinguimos são solidárias umas com as outras. Não é a duração que é propriamente criação de nosso espírito, mas as fragmentações dessa duração. Ora, esses fragmentos se reúnem ao termo de nosso trabalho. Longa duração, conjuntura, eventos se encaixam sem dificuldade, porque todos se medem segundo uma mesma escala. Portanto, participar em espírito de um desses tempos é participar de todos. O filósofo atento ao aspecto subjetivo, interior, da noção de tempo não sente jamais esse peso do tempo da história, de um tempo concreto, universal. Tal como o tempo da conjuntura que Ernest Labrousse se descreve no início de seu livro como um viajante, em toda parte idêntico a si mesmo, que corre o mundo e impõe suas coerções idênticas, qualquer que seja o país em que desembarque, o regime político ou a ordem social que aborde. Para o historiador, tudo começa, tudo acaba, pelo tempo, não um tempo matemático e demiúrgico, simples ponto de partida, mas um tempo como que exterior aos homens, que os impele, domina e arranca de seus tempos particulares de diversas cores, o tempo imperioso do mundo. Os sociólogos naturalmente não aceitam essa noção muito simples. Estão muito mais próximos da dialectique de Ladurey, tal como a apresenta Gaston Bachelard. O tempo social é simplesmente uma dimensão particular de determinada realidade social que contemplo. Interior a essa realidade, como pode sê-lo a determinado indivíduo, é um dos sinais, entre outros, que ela adota.
uma das propriedades que a marcam como um ser particular. O sociólogo não é incomodado por esse tempo complacente que ele pode, à vontade, cortar, represar, repor em movimento. O tempo da história prestar-se-ia menos ao duplo jogo ágil da sincronia e da diacronia. Quase não permite imaginar a vida como um mecanismo cujo movimento se pode deter para dele apresentar, à vontade, uma imagem imóvel. Esse desacordo é mais profundo do que parece. O tempo dos sociólogos não pode ser o nosso, se não me engano, repugna a estrutura profunda de nosso mister. Nosso tempo é medida, como o dos economistas. Quando um sociólogo nos diz que uma estrutura não cessa de se destruir para se reconstituir, aceitamos de bom grado a explicação, que além disso, a observação histórica confirma. Mas quiséramos, no eixo de nossas exigências habituais, saber a duração precisa desses movimentos, positivos ou negativos. Os ciclos econômicos, fluxo e refluxo da vida material, se medem. Uma crise estrutural social deve igualmente descobrir-se no tempo, através do tempo, situar-se exatamente em si mesma e mais ainda, em relação aos movimentos das estruturas concomitantes. O que interessa apaixonadamente a um historiador é o entrecruzamento desses movimentos, sua interação e seus pontos de ruptura. Todas as coisas que não podem se registrar senão com respeito ao tempo uniforme dos historiadores, medida geral de todos esses fenômenos, e não ao tempo social multiforme, medida particular de cada um deles. Essas reflexões pelo lado oposto, um historiador as formulará com razão ou sem razão. Mesmo quando penetra na sociologia acolhedora, quase fraternal, de George Gurvitz, um filósofo definia ontem Gurvitz como aquele que encurrala a sociologia na história. Ora, mesmo nele, o historiador não reconhece nem suas durações, nem suas temporalidades. O vasto edifício social de George Gurvitz se organiza segundo 5 arquiteturas essenciais: os patamares em profundidade, as sociabilidades, os grupos sociais, as sociedades globais, os tempos, esse último andaime, o das temporalidades, o mais novo, sendo também o último construído e como que sobreposto ao conjunto. As temporalidades de George Gurvitz são múltiplas. Ele distingue toda uma série delas: o tempo de longa duração e diminuído, o tempo ilusão de ótica, ou tempo surpresa, o tempo de pulsação irregular, o tempo cíclico, o tempo atrasado em relação a si mesmo, o tempo de alternância entre atraso e avanço, o tempo adiantado em relação a si mesmo, o tempo explosivo. Como o historiador se deixaria convencer? Com essa gama de cores, ser-lhe-ia impossível reconstituir a luz branca unitária de que precisa. Também percebe depressa que esse tempo camaleão marca, sem mais, com um sinal suplementar, com um toque de cor, as categorias anteriormente distinguidas. Na cidade de nosso amigo, o tempo, recém-chegado, aloja-se muito naturalmente entre os outros, assume a dimensão desses domicílios e de suas exigências. Segundo os patamares, as sociabilidades, os grupos, as sociedades globais. É uma maneira diferente de reescrever as mesmas equações, sem modificá-las. Cada realidade social segrega seu tempo, ou suas escalas de tempo, como conchas. Mas o que nós, historiadores, ganhamos com isso? A imensa arquitetura dessa cidade ideal permanece imóvel. A história está ausente dela. O tempo do mundo, o tempo histórico, aí se encontra como vento nos domínios de Éolo, encerrado numa pele de bode. Não é a história que os sociólogos, finalmente e inconscientemente, querem mal, mas ao tempo da história. Essa realidade que permanece violenta, mesmo se procura ordená-la e diversificá-la, coação a qual o historiador jamais escapa, enquanto os sociólogos, pelo contrário, evadem-se quase sempre, atendem ao instante, sempre atual, como suspenso acima do tempo, ou aos fenômenos de repetição sem idade, e evadem-se por processos mentais opostos que os encerram, seja no mais estritamente episódico, seja na mais longa duração. Essa evasão é lícita? Aí reside o verdadeiro debate entre historiadores e sociólogos, e inclusive entre historiadores de diferentes correntes. Sexta, não creio que seja possível esquivar-se da história. É preciso que o sociólogo tome cuidado. A filosofia, de onde ele vem e onde permanece, o prepara muito bem para não sentir essa necessidade concreta da história. As técnicas da investigação sobre o atual arriscam-se a consumir esse afastamento. Todos esses investigadores do vivo, um pouco apressados e que ainda empurram seus empregadores, farão bem igualmente em desconfiar de uma observação rápida, à flor da pele.
Uma sociologia factual abarrota nossas bibliotecas, os cartões dos governos e das empresas. Longe de mim a ideia de insurgir-me contra essa voga ou de declará-la inútil. Mas, cientificamente, que pode ela valer, se não registra o sentido, a rapidez ou a lentidão, a ascensão ou a queda do movimento que todo fenômeno social ocasiona? Se não se apega ao movimento da história, a sua dialética percussora que corre do passado ao presente, e até ao próprio futuro. Quisera que os jovens sociólogos tomassem, em seus anos de aprendizagem, o tempo necessário para estudar, mesmo no mais modesto dos depósitos de arquivos, a mais simples das questões de história, que tivessem, ao menos uma vez, fora dos manuais esterilizantes, um contato com o Mister Simples, mas que somente se compreende ao praticá-lo, como todos os outros ofícios, sem dúvida. Na minha opinião, não haverá ciência social, exceto numa reconciliação, numa prática simultânea de nossos diversos ofícios. Levantá-los uns contra os outros é coisa fácil, mas essa disputa é cantada em áreas bem antigas. É de uma nova música que temos necessidade. Bibliografia selecionada mais ainda que os livros citados no decorrer deste artigo, que ilustram os conflitos entre a história e a sociologia. Aconselharia aos jovens sociólogos a ler certas obras capazes de levá-los a tomar um contato direto com a história e, mais particularmente, com essa forma da história que é vizinha do próprio ofício deles. Os títulos indicados a esse respeito são uma entre inúmeras seleções possíveis, que variarão sempre segundo os gostos e curiosidades de cada um. Entre eles estão Paul Vidal de Lablache, La France, Tablier Géographique, Paris, 1906, Marc Bloch, Les Caractères Originaux de l'Histoire Rurale Française, Paris-Oslo, 1931, e La Société Feudale, primeira edição em Paris, 1940, volumes 1 e 2, 1949, Lucien Febvre, Rabelais et les problèmes de l'incroyance au XVIe siècle, Paris, 1943, Alphonse Dupron, Les mythes de Croisade, Étude de Sociologie Religieuse, Paris, 1956, Pierre Francastel, Peinture et Société, Lyon, 1941, Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Felipe II, Paris, 1949, Ernest Robert Curtius, Le Moyen Âge Latin, Paris, 1956, Johann Huizinga, Le Déclin du Moyen Âge, tradução francesa, Paris, 1948, Ernest Labrousse, La crise de l'économie française à la veille de la Révolution, Paris, 1944, Georges Lefebvre, La Grande Peur, Paris, 1932. Quanto aos estudos metodológicos sobre a história, são numerosos. Lembremos alguns escritos já citados: Felipe Ares, Les Temps de l'Histoire, Paris, 1954, Marc Bloch, Matière d'Histoire. Terceira edição, Paris, 1949, Fernand Braudel, Histoire et Sciences Sociales, La Longue Durée, publicado nos Annales Économies Sociétés Civilisations, ESC, em 1958, Lucien Febvre, Combats pour l'Histoire, Paris, 1953. Henri Irene Marot, de la Connaissance Historique, Paris, 1954, André Piganiol, Qu'est-ce que l'Histoire? Na Revue de Métaphysique et de Morale, Paris, 1955, páginas 225 a 247, François Simian. Méthode historique et science. Sociale, na Revue de Synthèse Historique, 1903, páginas 1 a 22 e 129 a 157.